Olá, meu nome é Rafael Guedes, sou empresário, nascido aqui do ladinho em São Bernardo do Campo, no Grande ABC, apaixonado por São Paulo. Meu primeiro emprego foi aqui na Rua São Bento, aqui do ladinho. Eu era estoquista das lojas World Tênis no ano de 94 e eu andava bastante aqui e tinha um sonho de algum dia fazer algo diferente aqui. Depois disso, minha carreira foi no mercado financeiro, onde eu trabalhei por 20 anos. E em 2014, eu resolvi sair desse mercado financeiro e vir para o centro de São Paulo para empreender na área de real estate, especificamente na área de retrofit e ocupação de espaços ociosos, através da transformação desses edifícios com o apoio da economia criativa. Comecei uma trajetória e também uma parceria grande com outros empresários do setor, especialmente do Grupo Tóquio, onde nós nos lançamos o desafio de fazer algo grandioso para a cidade, que era ocupar o terraço do edifício Martinelli, com arte, cultura, gastronomia, e devolver esse ícone da arquitetura para a cidade, para as pessoas, e recolocá-lo como protagonista da maior cidade da América Latina e uma das maiores do mundo. O edifício Martinelli foi o primeiro grande prédio da América Latina. Reza a lenda que o segundo arranha-céu, porque o primeiro foi o edifício à noite no Rio de Janeiro. Porém, quando o Giuseppe Martinelli estava construindo esse prédio, e ele sabia da existência de outros grandes prédios no Brasil e fora do Brasil, ele foi construindo cada vez mais alto para mostrar a imponência da construção que ele vinha fazendo e também a imponência do Brasil naquele momento como protagonista nas Américas. E muito para mostrar para as pessoas também a importância dos trabalhadores italianos, não das grandes riquezas, mas sim dos trabalhadores que poderiam chegar cada vez mais alto. Então o Martinelli também é um desafio às grandes fortunas, à industrialização, e mostrava também o poder dos trabalhadores podendo chegar ao ápice com o seu próprio trabalho. Afinal de contas, Giuseppe Martinelli tinha chegado no Brasil como um fugitivo da guerra e como um imigrante que começou a sua vida totalmente sem nada, como engraxate. Então ele começa a construção do edifício Martinelli em 1924, o prédio passa por vários processos, mas em 1929, quando ele conclui a primeira fase dessa grande construção, que era a maior construção de concreto armado do mundo na época, e sai em todos os jornais, ele resolve se mudar com a família aqui para o topo do edifício, para provar que o edifício não ia cair. Afinal de contas, ele era tão alto que as pessoas passavam lá embaixo e falavam: nossa, isso vai cair. E os próprios concorrentes dele à época, né, os adversários políticos, enfim, falavam que o prédio ia cair. Afinal de contas, essas construções não eram tão normais. E ele fez essa construção com arquitetura europeia, com uma arquitetura bastante diferenciada, e ao mesmo tempo ele conseguiu unir essa arte antiga da Europa com os arranha-céus dos Estados Unidos. Então ele juntou tudo isso em uma grande obra que é o edifício Martinelli, que foi o ícone de uma grande transformação em todo o continente. Afinal de contas, toda a verticalização da cidade de São Paulo, do Brasil e da América Latina tem o Martinelli como protagonista, como inspirador. Vem a Segunda Guerra, o prédio havia sido financiado pelo Banco Italiano e o Brasil patrializa esse prédio e toma ele do Giuseppe Martinelli, que depois tenta recomprar esse prédio mais para frente, mas infelizmente não consegue. E pelo fato desse prédio ter sido tomado durante os anos 50, 60, ele passa por um período de decadência, de invasões, de ocupações que não haviam sido pensadas. Vale ressaltar também que quando esse prédio foi construído, ele abrigou todas as possibilidades que tinham à época. Ele abrigou os primeiros escritórios dos clubes de futebol de São Paulo, o Palestra Itália foi aqui, o São Paulo Futebol Clube foi aqui. Ele abrigou o cinema mais famoso, mais moderno e mais luxuoso da cidade de São Paulo, que foi o Cine Rosário. Enfim, o Martinelli abrigava empresas, abrigava moradia, abrigava entretenimento, e é muito do que a gente vai contar daqui a pouquinho também sobre o que a gente pretende fazer com ele hoje. Passando um pouquinho na história então, nos anos 70, o então prefeito Olavo Setúbal traz esse prédio para dentro da estrutura da prefeitura, faz uma grande reforma,
deixando o prédio novamente apto a receber pessoas com segurança. E a partir de meados dos anos 70, passam a funcionar no edifício Martinelli diversas repartições públicas. Então você tem aqui até hoje mais de 3.500 pessoas que trabalham aqui todos os dias e cerca de mais 1.500 pessoas que passam todos os dias por essas secretarias para protocolar algum documento, para resolver algum tipo de problema. Porém, a cereja do bolo, a Vila Toscana que ele construiu aqui em cima para observar a cidade, para descansar, para receber as pessoas, estava fechada desde 2017 ao público. E depois de um longo processo, onde a prefeitura convocou a sociedade para participar de uma consulta pública do que fazer com esse espaço, em 2023 houve um pleito para transferência desse espaço para a iniciativa privada, com uma obrigação de investimento bastante significativa na solução, investimento na solução de acessibilidade, investimento no restauro do próprio edifício, investimento na adequação dos espaços ora projetados para receber pessoas. E eu sou um dos sócios desse sonho, desse projeto, junto com o Grupo Tóquio. Nós ganhamos a concessão por 15 anos para operar o edifício Martinelli, investindo aqui inicialmente previsto algo em torno de 50 milhões. Hoje esse número já passa dos 100 milhões projetados para serem investidos nos 3 primeiros anos. E para trazer para cá gastronomia, cinema, cultura, espaços de exposição de arte, mirante, entretenimento de diversas formas, e devolver esse espaço para todos de forma democrática, possibilitando que não só o paulistano, mas o turista de forma ampla, seja o turista do município aqui do lado, ou o americano, o europeu, o japonês que estiver em São Paulo, possa visitar essa preciosidade da história da arquitetura e da história da cidade. Nós ganhamos a concessão em fevereiro de 2023, assinamos o contrato com a prefeitura da concessão em junho de 23 e assumimos assumimos as áreas, os espaços da concessão de forma ainda não total em novembro de 2023, aonde nós começamos um desenvolvimento de pesquisa da estrutura do prédio, pesquisa pictórica da história, para entender o que tinha por trás de todas as cores que haviam nessas paredes, desde a pintura original, toda uma pesquisa arquitetônica e histórica, e também toda uma pesquisa estrutural e de engenharia para entender todas as possibilidades de adequação do espaço para receber o público, com a maior tecnologia possível e a maior segurança possível. Porém, nós queríamos desde aproveitar todo esse espaço de desenvolvimento, devolvendo esse espaço para as pessoas de forma imediata. Afinal de contas, 2024, nós completaríamos 100 anos do início das obras do edifício Martinelli. Então nós fizemos uma força-tarefa, criamos uma estrutura aqui no 26º andar e no 25º andar, que ainda é apenas um espaço parcial de tudo que vai ser devolvido à população, mas nós conseguimos permitir que a partir do dia 14 de março de 2024, as pessoas pudessem voltar a frequentar o edifício Martinelli. Nós estamos agora no início de junho e mais de 150 mil pessoas já passaram por aqui, mais de 220 eventos já aconteceram aqui, desde lançamento de artistas, a desfile da São Paulo Fashion Week, a competições de poesia, a visitas guiadas, muitos desses eventos de forma gratuita e com acompanhamento histórico e cultural. Então nos honra muito, nesse espaço de pouco mais de um ano, ter permitido que mais de 150 mil pessoas pudessem voltar a ter acesso a esse terraço tão maravilhoso, a esse espaço tão lindo. Para um segundo momento, após a conclusão de todo esse projeto, a nossa expectativa é de receber mais de 1 milhão de visitantes por ano e, enfim, poder literalmente ser protagonista e divulgar toda essa história para o mundo todo. Acho que uma coisa muito interessante de se contar, em 2017, ainda com o prefeito Bruno Covas, começou-se um movimento de preocupação com o centro. À época eu tenho a oportunidade de até hoje ser o presidente da associação,
de revitalização aqui do Triângulo Histórico, mas eu participei ativamente, junto com o então prefeito Bruno Covas, da criação de uma lei, que é a Lei do Triângulo, que transformou o Triângulo Histórico em território de interesse da cultura e do patrimônio. Estão até filmando a gente lá do alto. Vamos lá. Então, transformou o Triângulo Histórico em um território de interesse da cultura e do patrimônio, um TICP. E junto com isso, uma lei com vários incentivos fiscais e vários incentivos para o funcionamento de estabelecimentos da economia criativa e da cultura de forma ampla, após as 10 da noite. Afinal de contas, um dos principais pontos que nós observávamos aqui era a existência de muitas pessoas durante o dia e de praticamente ninguém à noite, o que permitia que às vezes a insegurança tomasse conta do espaço, e isso vem se transformando ao longo do tempo, justamente amparado por essa lei, que qualquer um que jogar no Google aí, Lei do Triângulo São Paulo, vai poder consultar, vai poder checar. Basicamente, essa lei, ela regulamenta, então, algumas questões, entre elas a tolerância ao ruído, afinal de contas ninguém mora nessa área, e basicamente a criação de um território 24 horas na cidade, privilegiando e dando destaque às atrações culturais, que aqui já existiam. Então, se você pegar o Triângulo Histórico, você tem aqui dentro Caixa Cultural, CCBB, a época ainda não existia, mas hoje, Farol Santander, Museu da B3, que conta toda a história do dinheiro e toda a história da economia, que é algo sensacional, e agora tendo o Martinelli como grande protagonista e sustentador disso, atraindo outras áreas da cidade a olhar para cá com essa sensação do entretenimento. Então você também tem, desde aquela época, Casa de Francisca, que é um ícone da música brasileira, da cultura brasileira. A gente agora aqui também trazendo a diversidade dentro da nossa programação. Então, se você pesquisar, por exemplo, dentro do nosso Instagram, as nossas programações, você vai ver que há uma diversidade para atrair desde da criança até o idoso, desde a classe E à classe AAA. Então, a gente se preocupa muito com essa curadoria de eventos que aqui acontecem. A gente se preocupa muito com o bem-estar das pessoas que aqui frequentam. E a gente se preocupa muito em mostrar que se a gente consegue pegar um ícone como o Martinelli, de 100 anos, e levar ele para o que há de mais moderno em tecnologia e acessibilidade, como que a gente pode inspirar que o cara que investe na Faria Lima, que o cara que investe no Itaim, que investe na JK, no Morumbi, possa olhar para o Triângulo Histórico, possa olhar para o centro com esse olhar também de negócio. Porque aqui passam as pessoas, aqui está tudo, aqui está a nossa história. Afinal de contas, além de tudo que eu já havia falado, aqui está o pátio do colégio, aqui, enfim, está tudo aqui, né? Aqui está a Igreja da Sé, que é o nosso Marco Zero, a nossa catedral, está o Mosteiro de São Bento, estão grandes museus da cidade abertos e gratuitos, enfim. A gente tem muita história aqui. Então, a exemplo do que já aconteceu em vários centros do mundo todo, dessa vez, e com muito apoio da atual prefeitura, do prefeito Ricardo Nunes, de todo o secretariado, eu acredito muito de verdade, no ressurgimento do centro de São Paulo como o epicentro da cultura e da gastronomia e do entretenimento da América Latina e do mundo. Afinal de contas, São Paulo é conhecida como a melhor noite do mundo, como uma das melhores gastronomias do mundo, e agora ela tem um lugar para chamar de seu, um território 24 horas, que é o Triângulo Histórico. Eu acho muito importante também falar da coragem do empreendedorismo. Eu e meus sócios, né, olhando para cá, para o centro já há muitos anos, mas especialmente o Júnior e o Fábio, que são meus sócios, em 2018, quando abriram a Tóquio na Major Sertório. Porque naquela época, a Major Sertório era só escuridão, lixo e prostituição. E hoje a Major Sertório é talvez um dos lugares mais valorizados do centro de São Paulo, onde de 2018 para cá, em tão pouco tempo, em 7 anos, nós tivemos o nascimento de pelo menos uns 5 ou 6 retrofits, umas 3 ou 4 incorporações de prédios novos que ali saíram, e a abertura de pelo menos 30, 40 novos negócios de alimentação, negócios de entretenimento, negócios de arte, de diversidade, que transformaram uma região simplesmente com pessoas,
com cultura, com gastronomia. Então acho muito importante trazer esse fato também de um case concreto, que é o case da Tóquio, que transformou toda uma região, e hoje o Martinelli sendo esse lugar de funcionamento quase que 24 horas. Hoje a gente tem funcionado somente no contraturno do prédio por questões estruturais, então a gente tem funcionado basicamente às sextas, sábados e domingos, mais até no período noturno, sábados e domingos ainda no período também vespertino, mas a gente quer que o equipamento Martinelli seja um equipamento de funcionamento quase que 24 horas e que motive outros estabelecimentos aqui de entorno a também funcionar essas 24 horas, trazendo para a característica do espaço, que é o triângulo, que é o território 24 horas da cidade.